Paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa live, como de costume, todas as segundas-feiras. Deus possa abençoá-los nesse momento, nesta noite que estaremos aqui reunidos para meditarmos no Salmo de número 127, que diz assim, a dependência no Senhor. Esse é o tema que iremos tratar nessa oportunidade e espero que seja de grande importância na edificação das vossas vidas. Para tal, convido a vocês a estarem fazendo uma oração, orando para que Deus possa direcionar uma palavra ao seu coração. Pai, nós, no nome de Jesus, queremos dar-te graças, estarmos aqui diante da tua presença, nessa oportunidade que tem concedido, ó Deus, juntamente com os teus filhos, por meio desta live, de meditarmos, Senhor, na tua palavra. Rogamos a ti que venha, Senhor, edificar a todos os irmãos, Senhor, que nos acompanham. Que essa palavra seja uma palavra que vá de encontro aos seus corações. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido irmão, então, irmãos da nossa prezada região Sudeste 2, da nossa Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 127, a dependência no Senhor. E a pergunta é, você depende do Senhor? A sua vida é uma vida de dependência de Deus? Vamos analisar aquilo que o salmista Salomão, ele quando escreveu este salmo, ele expressou a importância e a necessidade, e é esta a realidade de estarmos dependendo do Senhor. Para tal, vamos estar lendo, eu convido você a estar lendo, e abrindo então a sua Bíblia, no Salmo de número 127, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A dependência no Senhor, este Salmo 127. Quando o salmista começa no versículo 1, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, há duas coisas bastante importantes que nós teremos de estar juntamente com vocês, pontuando esta necessidade da edificação e do fato de o Senhor guardar a cidade. Como podemos edificar a nossa casa? Bom, interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala da importância daquelas pessoas que ouvem as suas palavras, né, e as pratica, é comparado àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então a rocha é Jesus, a rocha é o Evangelho, a rocha é a palavra de Deus. A nossa casa ela precisa estar edificada nos valores e nos princípios da palavra de Deus. Nós só podemos ter uma casa bem solidificada, uma casa bem estruturada, uma casa onde tenha na sua construção, na sua forma, na sua essência, valores verdadeiros, valores de grau de importância, quando nós edificamos esses valores respaldados por meio e através da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que a edificam. Então, se você não tiver valores esses da palavra de Deus, valores esses daquilo que são os princípios da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. Não adianta a pessoa ela querer construir um lar, formar uma família, se esta família não estiver respaldada, afirmada na palavra de Deus. Por isso, o próprio Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E se nós fundamentarmos a nossa vida, se nós fundamentarmos o nosso lar, se nós fundamentarmos a nossa família
baseado nesses valores cristãos, certamente teremos dividendos em relação a isso, seremos bem-sucedidos, né? Então, para aqueles que estão pretendendo se casar, por exemplo, aqueles que querem construir uma família, construir um lar, edificar uma casa, então saiba uma coisa, é necessário, é fundamental que esse edificar seja firmado na palavra de Deus. Interessante que começa no relacionamento, por exemplo, do marido e da mulher, que os valores e os princípios que devem nortear esta relação desse casal devem estar em conformidade com a palavra de Deus. O que a Bíblia ela fala acerca dos deveres do marido, o que a Bíblia fala sobre os deveres da mulher, da esposa, e se nós assim fizermos, então certamente estaremos no rumo certo. Este é o rumo em que o Senhor quer que nós edifiquemos o nosso lar. Assim também em relação aos filhos, quando os filhos vêm, né? E nós vamos falar mais daqui à frente, qual é a importância dos filhos na vida do casal, na vida do lar, na vida da família. E os filhos, eles precisam ser ensinados, né? Nos valores, nos mesmos princípios, seja na relação entre eles, irmãos, seja na relação entre os pais e os pais em relação a eles. Então, esta identidade, esta edificação, ela precisa ser construída na palavra do Senhor. Por isso que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Na continuidade, nós podemos observar também, né, que o salmista, Salomão, ele diz, né, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por que guardar a cidade? Para que devemos vigiar? É lógico que no contexto em que esse salmo fora escrito naquela ocasião, as cidades elas precisavam ter os seus muros, as cidades precisavam ser fortificadas, as cidades precisavam de vigilâncias, porque havia um perigo iminente, um perigo de invasores, um perigo de salteadores, um perigo de inimigos estarem tomando aquela cidade. E aí nós precisamos entender da nossa dependência, seja se de um lado na construção do nosso lar, de outro na questão da vigilância, né? O Senhor é aquele que vigia, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que nos protege, porque nós não sabemos o que os nossos inimigos estão maquinando contra nós, mas Deus sabe, e não há nada que as coisas sejam feitas no oculto, que o Senhor, ele traga à luz, ele revele aos seus servos, ele revele aos seus filhos. É importante isso, é importante nós entendermos que esta segurança, a segurança da nossa vida, a segurança do nosso lar, a segurança da nossa família, a segurança da nossa cidade, se faz através do fato de Deus guardar-nos, do Senhor nos proteger. Por isso que lá o salmista diz, né, que no Salmo 91, a respeito que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que pode, sem dúvida nenhuma, nos livrar de todos os nossos inimigos, seja eles no cunho espiritual, que é Satanás, né, com os seus anjos, os demônios, que tentam de todas as formas, de todas as maneiras, nos distanciar do caminho do Senhor, nos distanciar da obediência à palavra de Deus, ou seja, aqueles que, não dependendo de nós, né, mas por eles simplesmente se consideram como opositores da nossa vida, opositores da igreja, opositores de você como homem e como mulher de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que guardar a cidade, isso quer dizer que essa vigilância, somente o Senhor pode, na sua plenitude, estar executando a meu e ao seu favor. No versículo 2, nós podemos encontrar o que está escrito no texto sagrado: inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Isso diz respeito à questão do trabalho, né? Por que nós devemos trabalhar? Nós devemos trabalhar porque é o meio de subsistência da nossa família, né? Do nosso lar, de nós conseguirmos todas as condições básicas, as condições mínimas necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa família. Por isso que o trabalho, né, é algo que é uma dádiva de Deus, é algo que é uma bênção dos céus. Só que o que nós precisamos entender e que o salmista ele quer compartilhar conosco é que quando nós dependemos do Senhor em relação ao nosso trabalho, ao sustento do nosso lar, ao sustento da nossa família, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, Pai, nos dê o pão de cada dia, o pão de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque isso vem das mãos do Senhor. Como Jesus disse, né? Olha, com relação, por exemplo, aos passarinhos, não ter a questão da solicitude, da necessidade de ficar preocupado o que vai comer, porque Jesus mostra lá e dá o exemplo dos passarinhos que não semeiam, não cegam, e o Senhor sustenta todos eles, né? Seja a questão da vestimenta, que os lírios do campo estão aí, o Senhor concedeu a cada um deles esta beleza e que depois que você corta de manhã e à tarde está seco para ser lançado ao fogo, e que Jesus mostra que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com cada um deles. Ele mostra aqui o seguinte, é que nós precisamos, nessa relação e a nossa relação do trabalho, com o trabalho, é que nós temos de priorizar o reino de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a questão da subsistência, a questão que se dá através do trabalho, nós precisamos entender que isso vem das mãos do Senhor. Então, nós temos o nosso esforço, nós temos o nosso trabalho. Não como o salmista, ele diz assim, daquela pessoa que vai se matando, vai querendo conquistar e abraçar o mundo com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, e como que se lutando contra tudo e contra todos. Já diferentemente, aqueles que têm o princípio da obediência da palavra de Deus e que vive, e que está construído a sua casa sobre a rocha e que obedece a sua palavra, a palavra de Jesus, o que acontece? Ocorre que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. É como se as coisas estivessem canalizadas ao seu favor. E aí nós podemos observar o que a Bíblia diz em relação das bênçãos. As bênçãos que é decorrente da nossa fidelidade, que é decorrente da nossa obediência, elas nos alcançam, elas estão voltadas para nós. E nos diz o texto sagrado que elas nos acompanharão e nos alcançarão por causa da obediência. E o passo contrário, quando é das maldições, ela também é em função disso. Quando a pessoa está em desobediência, por mais que ela corra atrás das bênçãos de Deus, jamais alcançarão, jamais alcançarão. Por isso, nós temos que entender a nossa eterna dependência do Senhor em relação ao nosso trabalho. Razão pela qual nós precisamos entender isso, que é esta nossa ligação. Deus é aquele que supre as nossas necessidades, ainda quando estamos dormindo. Então, quando você está dormindo ali, você, um fiel e obediente à palavra de Deus, um fiel servo, uma fiel serva do Senhor, saiba muito bem você que o Senhor está trabalhando a seu favor. O Senhor está acrescentando valores à sua vida, o Senhor estará acrescentando bens à sua vida. Em todos os aspectos, Deus te abençoa. E por isso que diz o sábio, o rei Davi, que diz assim, né? Olha, fui moço, hoje sou velho, mas uma coisa foi, que eu nunca vi, é um justo mendigar o pão. Quer dizer, por quê? Porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades
enquanto nós dormimos. Então, o trabalho deve ser priorizado. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você deve trabalhar, você vai, mas certamente Deus é aquele que vai canalizar todas as coisas para o seu bem, e assim o Senhor acrescenta e te dá todo o seu sustento. No versículo 27, diz o seguinte, o salmista, então, rei Salomão, ele diz lá no versículo 3, diz assim, herança do Senhor são os frutos, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui nós podemos observar que herança do Senhor são os filhos, né? Os filhos são herança do Senhor. Então, há duas coisas que nós precisamos, e eu gostaria de pontuar aqui com vocês, é o fato de os filhos ser uma dádiva de Deus. Quer dizer, Deus nos tem dado os nossos filhos, e isso é um presente de Deus, isso é algo que o Senhor concede a todos aqueles, né, que se propõem em constituir uma família. Então, os nossos filhos são herança de Deus, quer dizer, o Senhor nos presenteou, né? O Senhor nos presenteou com os nossos filhos. Isso é uma bênção. E se tratando, né, dentro daquele contexto, né, da família, na época lá de Salomão, como a família era algo importante, como os filhos, né, eram importantes. Isso, por quê? Porque nós vamos ver mais aqui à frente da grande importância dos filhos nessa constituição como que isso, trabalhando os filhos para preservar a família, para preservar o lar. Qual era o papel dos filhos nessa questão familiar, para o sustento e para a preservação da família. Então, por isso, os filhos são herança do Senhor. Interessante que o Senhor, como palavra a Adão e Eva, é para que eles pudessem multiplicar e encher a terra. Quer dizer, esta é uma dádiva, né? Esta é uma bênção que Deus concedeu, né, a nós, né, ao ser humano, a Adão, a começar lá por Adão e Eva, para que nós realmente entendamos que os filhos são esta dádiva de Deus, essa bênção do Senhor. De um outro ponto, eu gostaria de enfatizar aqui, além dos filhos ser herança do Senhor, nós podemos pontuar aqui um outro aspecto, que os filhos também são herança para o Senhor. Se de um lado é um presente de Deus para nós, né, uma dádiva de Deus para nós, de um outro lado nós temos que entender que é uma herança também para o Senhor. Quer dizer, nós temos que entender que uma vez que Deus nos deu os nossos filhos para nós, para sermos canal de bênção para nós, nós também temos de entender e entregar os nossos filhos a Deus, como fez Abraão, né, quando pediu Isaac. Deus deu a bênção, Sara não podia ter filhos, né, e os dois, por idades avançadas, também não poderiam ter, e de repente Deus vai lá e dá Isaac para eles. Né? E depois, mais à frente, nós observamos que Abraão foi para apresentar Isaac como sacrifício em prova de demonstração de amor, prova de demonstração de obediência e fidelidade ao Senhor. E nós, desta mesma forma, dessa mesma maneira, nós temos que entender que os filhos não são nossos. Os filhos, apesar de Deus ter nos dado, mas os filhos pertencem a Deus. É para Deus, para a glória de Deus. Por isso, é herança também para o Senhor. Você precisa entender que os seus filhos devem ser criados para o Senhor. Não como alguns, às vezes, têm dito, olha, eu crio meus filhos para o mundo. Não, você não cria os seus filhos para o mundo, você deve criar os seus filhos para Deus, para Deus. Então, todos os valores esses, já iniciando o Salmo 127, valores firmados na palavra, na construção do lar,
ele precisa ser trabalhado para que os seus filhos, para que os nossos filhos sejam direcionados, né, como herança para Deus, como algo de bênção que Deus nos deu e que nós agora estamos devolvendo na forma de servo e serva do Senhor, na forma de homem e mulher de Deus, na forma daqueles que realmente devem seguir e servir ao Senhor. Daí a importância da edificação do lar respaldado na palavra do Senhor. Como que você está construindo, como que você está ensinando, qual o exemplo de vida cristã sua para com seus filhos. Porque muito mais do que você fala para que eles sejam, para que eles façam, eles precisam ver em você o que você é em relação à sua intimidade, em relação à sua proximidade com o Pai Celestial. É através do nosso exemplo, através do nosso exercício de ensino da nossa própria vida e direcionado aos nossos filhos para que eles sejam a grande bênção para Deus como homens e mulheres do Senhor, né? Homens e mulheres para o Senhor, né? Por isso, o fruto do Senhor, seu galardão. Então, olha lá, a grande recompensa, né, deste galardão, né? É algo que o Senhor nos dá como recompensa, os nossos filhos. É a recompensa, algo maravilhoso, algo que nós temos de refletir e canalizar a nossa prole, né, os nossos filhos, para que sirvam a Deus, para que sejam homens e mulheres de Deus, né? E lá no versículo 4 do Salmo 127, o que nós podemos observar aqui também? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flechas na mão do guerreiro. Por que flechas na mão do guerreiro? Ora, ele faz aqui uma comparação também, levando em conta a realidade do que isso representava para o seu tempo, para a sua época, aonde os filhos tinham um papel muito importante na manutenção, no custeio, na estrutura familiar, na continuidade da nossa herança, né? E isso demonstra o quê? Demonstra autoridade. Isto demonstra o quê? Algo que nos traz segurança, que nos traz uma perspectiva de futuro, de segurança. Então, e por isso, como que as flechas, elas tinham uma grande utilidade na mão, né, do flecheiro, na mão do soldado, daquele que batalhava, quer dizer, era a sua potência, era aquilo que ele poderia vislumbrar como potência, como guerreiro, na sua habilidade, na sua construção. Assim também os filhos na construção da família, na construção do lar, no perpetuar, né, a descendência, no perpetuar essa questão em vínculo familiar. Então, esta mesma relação, que é a relação que Salomão, então, ele apresenta, que ele coloca aqui e faz essa comparação, né, como flechas, né, na mão do guerreiro, né, e isso é algo que dá esta segurança. Então, tem muitas flechas, eu não vou ficar na mão, né, imagine só você em plena batalha e de repente acaba as flechas, né? Você como arqueiro, e que situação constrangedora, que situação difícil você não estaria como guerreiro. Isso seria um tanto quanto, além de colocar em risco a sua vida, seria um tanto quanto vergonhoso. Por isso que na continuidade ele diz no versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, quer dizer, é onde que carregava as flechas. Feliz o homem, quer dizer, ele vai se sentir feliz, vai se sentir seguro, ele vai se sentir realizado, ele vai se sentir como alguém importante, alguém que dispõe
de uma segurança, que dispõe de algo que lhe dá segurança, né? Não será envergonhado enquanto pleitear com os inimigos à porta. Olha, feliz o homem. Por quê? Porque certamente ele, por ter muitos filhos, qual a importância desses filhos, né, para aquela constituição de família? Qual que era a importância daquela época? Porque era o meio de sustento do lar. Por exemplo, a pessoa, ela tinha uma vinha, ela tinha uma plantação de trigo, enfim, ele era um agricultor. E a mão de obra, certamente, seria em relação aos filhos. Aí, não é somente daquela época, né, mas nós podemos trazer isso um pouco mais relacionado à nossa época, principalmente para aqueles que estão ou já foram, né, das regiões mais interioranas do nosso estado, do nosso país, onde, como lavradores, como sitiantes, né, tinham como os filhos como um meio de mão de obra para o sustento do lar, né, quer dizer, para a provisão do lar, né, a provisão do lar. Então, por isso que ele diz, feliz será, porque certamente ele estaria dependendo daqueles que tinham um vínculo com ele. A pessoa poderia muito bem contratar mão de obra, mas existe uma diferença muito grande entre aquela mão de obra que é familiar daquela mão de obra contratada. A contratada, ele começa o serviço e termina o serviço dentro daquilo que foi contratado, talvez não fazendo correto, não fazendo adequadamente. Diferentemente em relação aos filhos, né, que você, tudo aquilo que é construído é voltado para a família, é voltado para a manutenção, para o sustento do lar. Por isso, essa felicidade, tal é esta importância para o sustento do lar. E um outro aspecto, isso é um aspecto muito importante, que tem aplicabilidade também nos nossos dias, como tinha naquela época, é com relação a nós como os pais, né? A velhice vai chegar e vai nos alcançar. A força vai se esvair. Os nossos olhos vão encurtar. A nossa voz vai enfraquecer. E os filhos terão e têm um papel importante para o sustento dos pais na sua velhice, principalmente naquela época onde não tinha INSS, né, que não tinha nenhum instituto de aposentadoria, não existia uma forma de sustento e na verdade existiria sim a dependência dos velhos, né, dos pais, dos idosos, né, estarem sendo cuidados pelos filhos. Olha a importância dos filhos nesse cuidado, né, dos pais quando as suas forças forem embora. Então, e nos dias de hoje não é diferente, nós vemos muito em relação, ainda que nós temos aí o Instituto de Previdência Social, mas muitas vezes isso não é o suficiente, né? Nós precisamos dos filhos, nós precisamos daqueles que possam nos dar uma segurança, porque sempre é voltado nessa ideia da segurança, seja segurança junto àqueles que pleiteiam a porta, como o salmista ele diz, né, que vai lutar ao seu favor, que vai estar saindo à sua defesa, como também em relação já quando nós estamos mais idosos e nós não temos mais condições de trabalhar e de manter a questão do sustento. Interessante que esta construção, iniciando lá o que o salmista diz, e ao término de tudo isso, note que essa questão sequencial, o edificar a casa, o guardar a cidade, o trabalho ao longo da sua vida, como que deve ser esta relação, priorizando o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que das mãos do Senhor vêm todas as coisas, né? E depois entendendo que quando nós temos filhos, certamente serão estes que estarão nos dando toda a assistência
ao final da nossa vida, quando nós não tivermos mais forças, né? Porque são eles que sairão à nossa defesa, são eles que nos ajudarão. E ao final, né? Feliz o homem que tem muitos filhos, porque ao final, são eles que estarão nos acolhendo. Então, note que esta construção é uma construção que Deus, ele operaciona em nossas vidas. E é isso por meio da nossa dependência dele. Quer dizer, nós dependemos de Deus. E para tal, essa dependência, ela se liga, ela se fundamenta na obediência da sua palavra. Se nós assim o fizermos, saiba que você irá iniciar de maneira correta e você terminará de maneira correta. Você iniciará de maneira feliz e terminará de maneira feliz. Então, olha como esse salmo é tão lindo, tão bonito, tão edificante nas nossas vidas e que, oxalá, isso possa ser na sua vida, no seu lar, na sua família. Às vezes, talvez, você não tenha tido essa oportunidade de, na sua juventude, aceitar Jesus, né? E aí começar a construir o seu lar, a sua família, com base nesses mesmos valores. Quem sabe você está no meio dessa jornada, ou quem sabe você está ao final dessa jornada, mas isso independe. Deus é aquele mesmo Deus que operou ontem, ele opera hoje. O Deus é um Deus de milagre, é o Deus que sempre estará suprindo todas as nossas necessidades. Para tal, você precisa simplesmente colocar a sua confiança e dependência nele. Esteja, a partir de agora, colocando e pregando a palavra do Senhor ao seu familiar, pregando a palavra de Deus no seu lar, à sua família. Como diz, né, aquele carcereiro, né, o que eu farei, o que eu preciso para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha então, irmãos, não interessa ou não importa que você está no meio do caminho ou está no final do caminho, mas se você crê nesta palavra, se você crê neste evangelho, se você crê em Jesus Cristo, se a sua vida foi entregue a ele, saiba uma coisa, que além de te salvar, ele vai salvar o seu lar, ele vai salvar a sua família, porque Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre, é um Deus que requer que nós, independentemente de qual fase da nossa existência, da nossa vida, vamos ter esse encontro com Ele. Saiba que Ele é capaz de mudar o curso da nossa vida, o curso da sua história, da história da sua vida. Confie nele, dependa dele, viva em obediência à sua palavra, seja e esteja diariamente lendo, meditando na palavra do Senhor e fazendo com que esta palavra seja a regra da sua fé e a regra da sua conduta neste mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para tal, convidaria você neste momento para nós orarmos sobre a sua vida, para nós orarmos sobre o seu lar, sobre a sua família. Independentemente se você está iniciando, no meio, no fim desta jornada, vamos orar neste momento. E Deus é poderoso para salvar a você e a sua família, para que Deus possa realmente realizar essa grande obra. Creia nisso, confie nele e ele assim o fará. Oremos. Pai, nós, no nome de Jesus, nós que ministramos a tua palavra, baseado no Salmo 127, que fala da dependência no Senhor, e como o salmista, ele expõe aqui de maneira tão brilhante, do começo ao fim da nossa vida, e quais são os frutos e os resultados dessa nossa dependência de Deus, e quando a nossa vida ela é firmada na tua palavra, que oxalá isso, Senhor, possa ser vivenciado por cada uma das pessoas que nos ouvem. Pai, nós, no nome de Jesus, nós oramos, nós intercedemos, Senhor, sobre essas vidas, sobre esses lares, essas famílias, que, Senhor, nos dê lares fortes, dê famílias fortes,
pais e mães comprometidos contigo, filhos comprometidos contigo, famílias comprometidas contigo, Senhor, para que nós façamos, ó Deus, das nossas vidas um referencial para que este mundo que estás em trevas, esse mundo que estás no maligno, e que nós cremos, Senhor, na tua providência, nós cremos na tua dependência, que no nome de Jesus, que assim seja, Senhor, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero que tenha sido de grande edificação para a sua vida essa meditação. E na próxima segunda-feira estaremos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe com a paz do Senhor.